Alegria, alegria! Estamos aqui de volta, com saudade de vocês, viu? Muita saudade de vocês. E aí a cabeça cheia de assunto pra gente poder conversar. Que massa, nosso podcast que saiu se encontrinho aqui na Band, bombando. Tenho sentido e ouvido a repercussão e o gostar de vocês, tanto nas redes sociais, tanto quanto nas ruas, né? E aí já queria começar hoje batendo um papozinho com vocês, que eu acho que, assim, a gente tem que falar de coisas boas também, né? Principalmente. Eu, mais uma vez, quero parabenizar o Brasil por estar ajudando a fazer com que quem ganha menos pague menos tributos, menos impostos. Estou falando isso por causa de que quem ganha até R$ 5.000 isento de imposto de renda. Isso significa dizer em torno de mais ou menos R$ 350 deixando de pagar por mês, né? Deixando de pagar. Então isso é muito importante para a gente, que é uma discussão que a gente vem sobre a reforma tributária nesse país. Porque quem tem menos tem que pagar nada, quem tem mais tem que pagar alguma coisa. E não existe você hoje ter como imposto do pão francês, que a gente chama aqui na Bahia de pão cacetinho, mais caro do que quem tem uma fortuna de R$ 10 milhões. Literalmente. O imposto que a gente paga no pão francês, no pão cacetinho, ele é altamente superior a quem ganha R$ 10 milhões. Quer dizer, é surreal, é uma loucura. Então a gente precisa fazer uma reforma para entender melhor e fazer justiça tributária em nosso país. Outro ponto que eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque eu sei, eu acompanho, eu estou do lado do povo e vejo a necessidade real, né? A saúde com a fila da regulação, o gás de cozinha, por mais que tenha um botijão de gás dado pelo governo federal, mas esse botijão de gás não atende. Então agora vai ter o Gás do Povo, é o programa que garante recarga de graça do botijão de gás da cozinha, que começa esse mês. Parabéns. Isso é política pública. Isso é o poder público preocupado com a população. Que fantástico, viu? Muito bacana isso. Muito bacana. Parabéns aí ao governo federal por fazer isso. Quero aproveitar aqui também para elogiar o programa Luz para Todos, que tem assim... A história ainda existe no Brasil, né? Por incrível que pareça, em época já de inteligência artificial, ainda existe gente sem luz, sem energia elétrica. Então tem rincões no Brasil que nunca viu energia elétrica. E esse programa Luz para Todos, que foi criado lá atrás, né, há 22 anos atrás, leva energia elétrica para esses lugares onde nunca se viu isso aqui, energia. Tem até uma vinheta, um comercial que está passando que é muito emocionante, tira lágrimas. Uma mulher com 2 filhos, e aí primeiro dia de energia elétrica dela, isso eu estou falando do mês passado, viu? Aí ela não dormiu a noite toda. E aí a pergunta foi, poxa, ao invés de trazer felicidade, trouxe agonia? Não. É porque ela levantava a noite toda sem acreditar e ia lá, placo, acendia a luz, placo, acendia a luz, placo, acendia a luz. Então, assim, eu acho que esse é o papel da política. A política, ela vem daí, ela existe a partir daí. Ela existe para isso. E eu fico muito satisfeito, da mesma forma também como fico muito satisfeito quando eu vejo o programa Morar Melhor, né, da Prefeitura de Salvador, onde requalifica as casas e você termina dando dignidade, termina melhorando a autoestima dos moradores, termina mudando o paisagismo da região. Então é muito legal isso. As ciclovias, eu voltei a pedalar depois que as ciclovias foram implantadas em Salvador. Eu dei até esse depoimento num dos primeiros anos do governo ACM Neto. Eu disse a ele, eu chamei de Tony,
Aí eu disse, Tony, você não sabe da maior. Graças a você eu voltei a pedalar. Porque eu morando no corredor da Vitória não tinha a ciclovia. Aliás, a cidade como um todo, né? Só na parte da orla de Salvador, mas já de Amaralina em diante. E isso, assim, isso é política pública. Eu fico encantado com essas coisas. Porque eu acho que o poder da política é para isso. É para fazer o que nós, cidadãos, não temos dinheiro e não temos obrigação de fazer com o coletivo. É o grande síndico, né? O que é um presidente da República? É o grande síndico do nosso país. O que é o governador do estado? É o grande síndico do nosso estado. O que é o prefeito? É um grande síndico da nossa cidade. Então, quando eu vejo esses síndicos funcionando bem, eu fico muito feliz, muito satisfeito. Quero prestar minha solidariedade aos mortos, os policiais mortos na operação no Rio de Janeiro, na operação da Bahia. Lamento muito a segurança pública chegar a esse nível de debate, o debate onde para resolver a segurança pública tem que matar. Eu sempre aprendi que para resolver a segurança pública, e acredito nisso, tem que se trabalhar com inteligência, com equipamentos, ou seja, com os armamentos em dias, porque são armamentos obsoletos da polícia em relação aos armamentos das milícias, do tráfico em geral, né, dos ladrões, e trabalhar com o investimento na carreira policial, né, os salários mais justos, carga horária para descanso maior, e desta forma, com a inteligência, prende os delinquentes, e presos os delinquentes, aí tem-se, se culpados forem, quer dizer, os possíveis delinquentes, se culpados forem, vão para a cadeia. Na cadeia tem o processo de ressocialização, e nessa ressocialização o indivíduo volta, ou a indivídua volta ressocializado para conviver em sociedade, no coletivo. Mas, infelizmente, tem horas que a polícia é recebida por bala. E aí não tem como você entregar flores no lugar da bala. Então, é uma situação, aí existem os grupos gritando no país. Eu entendo a gritaria, mas também entendo de que não pode deixar do jeito que está. E dessa forma, eu acredito de que é possível sim fazer uma segurança pública com inteligência, com equipamentos, com investimentos policiais, mas também tendo a legítima defesa. Quem mais está prejudicado nessa história são os policiais. Eles estão indo trabalhar e nesse indo trabalhar estão sendo recebidos a bala. E quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo são as câmeras que estão apresentadas aí nas TVs e nos sites. Precisamos sim combater a segurança pública. E acho que o prefeito Bruno Reis foi muito acertado quando ele disse, junto ao governador Jerônimo Rodrigues, de que a prefeitura tem um papel dela na segurança pública. Eu, quando fui candidato a prefeito de Salvador, inclusive aqui na Band, só que em outro estúdio, no debate com os candidatos a prefeitos, eu disse que eu ia chamar a segurança pública também para minha responsabilidade. Porque quando o local está escuro, e papel de clarear o local é do município, quando o local está escuro, o estuprador ele pode estar ali escondido, a mulher passa, a criança passa, não vê e é estuprado. O ladrão pode estar atrás da árvore e sair na hora que você estiver passando, jogar uma pedra no carro, dar uma paulada no carro, ou pegar o próprio pedestre, o transeunte que está ali, e assaltar. Então a iluminação faz parte disso. Então faz parte da segurança pública também o envolvimento com a prefeitura. Por isso que eu sou contra completamente essa história de esgotar o debate com alguns entes federativos. A segurança pública só é com o Estado, não é com o município. Quem disse que não? Os terrenos baldios que estão com mato 2, 3 metros de altura. O ladrão não se esconde ali? Ali não vai puxar uma pessoa e vai levar para estuprar, para matar, para roubar? Vai, claro.
Ali não vai desovar uma mochila roubada, um carro roubado? Vai, claro. Então, quando isso tudo está capinado, quando esses quintais, esses terrenos baldios estão limpos, o que é que acontece? Dificulta completamente esse tipo de ação. E esse é o papel da prefeitura. E no meu programa de governo, para prefeito, inclusive, tem isso. E continuarei defendendo isso permanentemente. Então, muito acertado isso. Aliás, eu acho que o compasso vem se acertando aqui na Bahia, graças a Deus e aos nossos demais protetores, nossos encantados. O passo está se afinando. Os eleitores não querem saber de palanque político depois da eleição. Os eleitores querem saber de seres humanos que foram eleitos, ou seja, empregados pelo povo para estarem ali trabalhando para o povo. E Bruno Reis e Jerônimo Rodrigues, com o governo federal, deram uma lição semana passada, num evento lindíssimo no Mercado Modelo, onde eu pude presenciar os 3 entes. Chega a me arrepio falando, porque eu, como sou administrador público, de graduação e pós-graduação, a teoria diz isso, né? Desça do palanque, comece a gerir, não existe ideologia partidária a partir do momento da gestão. O que existe é a ideologia do que é melhor para o povo, o que é melhor para a população. E aí se reuniram os 3 sentados, inclusive eu fiz questão de fazer a foto, tentei pegar os 4 olhando ao mesmo tempo, mas não dava. Mostrando ali o senador Jacques Wagner, o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro do Trabalho e o prefeito de Salvador. E estava também a prefeita Ilau de Freitas, Débora Regis. Unidos para dar uma melhor qualidade de trabalho no Carnaval de Salvador aos cordeiros, aos ambulantes. Que coisa linda, que coisa linda. Parabéns para vocês, parabéns. Eu, como cidadão, desejo isso. Eu, como prefeito da cidade de Salvador, eu agiria e agirei assim. Porque eu não perdi a eleição. O sonho só foi adiado. Da mesma forma como o governo da Bahia. Tenho muita vontade de levar luz para todas as pessoas. Eu, quando percorri os municípios, durante essa caminhada minha política, eu via e eu vejo ainda jovens com os dentes estragados por uma besteirinha, flúor. Uma besteirinha que a coisa pública pode resolver. O próprio flúor colocado na água, nas águas potáveis, que não tem. Isso é um dos responsáveis. Então, assim, eu tenho muito sangue no olho, muita disposição para ajudar o meu país, o meu estado, a minha cidade. E eu fico muito encantado quando eu me sinto representado pelos governantes eleitos pelo povo, por nós, e quando eles estão juntos, procurando trabalhar no coletivo para beneficiar a sociedade. E aí não tem a coloração partidária do vermelho, do azul. Por coincidência, eu estou até vendo aqui que nossa arte tem um vermelho, tem um azul. E sim, tem a cor do povo. Tem que ter a cor do povo. E isso é muito lindo. É a intergovernabilidade. Então, os governos entre si trabalhando em prol do povo. Muito bonito isso. Muito bonito, encantado. Parabéns, porque eu acho que essa polarização que está desde da época lá de Aécio Neves e Dilma, candidatos a presidente da República, para cá, não parou e só levou o país à ruína. E a ruína por famílias estarem destruídas por conta de discussões políticas, ao invés de agregar, terminou afastando amigos, colegas, pessoas mortas. Sim, pessoas mortas. O mestre de capoeira mesmo, do dia que do Tororó foi morto, mestre Noah, só porque disse que votava em um candidato, aí o apoiador do outro candidato a presidente da República foi e o matou. E no país tiveram vários Noahs. Então esses extremos que não aconteciam aqui, aconteciam em outros países, como nós vimos nos Estados Unidos, chegou perto da gente, para dentro da nossa casa. Isso é muito triste, essa polarização.
É essa polarização que faz com que tenham torcidas organizadas hoje para ver qual é o ex-presidente da República que vai ser preso. É como se fosse já uma regra, né? Virou ex-presidente da República, tem que ser preso, essa caça às bruxas, né? Lula passou 588 dias preso numa cela da Polícia Federal. Bolsonaro está há 100 dias em prisão domiciliar e discute-se aí se vai agora para Papudo ou não. O ex-presidente Michel Temer foi preso no meio da rua, dentro do carro. Ficou alguns dias na cadeia. O ex-presidente Fernando Collor está preso dentro de casa, em prisão domiciliar, mas foi primeiro para o regime fechado e agora em casa. Então, assim, essa polarização que leva a machucar pessoas e não a alavancar ideias, é que destruiu o nosso país. Eu acho que deu uma arrefecida agora e acho que o STF está certo, sim, tem que botar ordem na casa se os poderes são harmônicos e independentes e cada um tem a sua função. Se Alexandre de Moraes não botasse ordem na casa, esse país estava pegando fogo e a gente estava se matando. Tem excessos, em tudo tem excessos. E ao longo do caminho a gente vai corrigindo. Mas pau que bate em Chico também bate em Francisco. Esse mesmo pau do STF bateu em Lula. Agora também está batendo em Bolsonaro. E nem tudo está errado. Quando eu via da época de Lula, mas foi primeira, segunda, terceira instância. Da mesma forma, agora também vai ser assim. Está sendo assim. Então, e isso tudo é reflexo dessa polarização desvairada, agressiva, louca no nosso país. Então, eu não acredito que exista outro caminho a não ser o diálogo democrático. Podemos ter ideias completamente diferentes, mas se nós tivermos uma relação civilizada, uma relação educada, a gente senta na mesa, eu coloco o meu ponto de vista ideológico, político na mesa, você, outro agente público, coloca o seu ponto de vista diferente do meu na mesa e juntos nós vamos encontrar o bem comum para o povo, porque eu não estou fazendo e encontrando o bem comum para o outro, o meu que foi adversário na campanha. Então, o diálogo democrático é o caminho, não a polarização política, e sim é o diálogo democrático. Tem outra coisa assim que eu estou muito satisfeito e muito feliz, é que mais uma vez o brasileiro com seu jeito gostoso de ser, o brasileiro com seu jeito acolhedor de ser, o brasileiro com a sua humildade, o brasileiro com a sua sabedoria, e digo isso tudo porque a gente é chamado de burro, a gente é chamado de animal. Lá fora, eu que morei nos Estados Unidos, por exemplo, então meus colegas perguntavam se a gente tinha casa aqui, porque para eles lá, o Brasil é uma floresta, a floresta amazônica é o Brasil como um todo. E a gente anda igual a índio, nus, né? Cobrindo só os órgãos genitais, e a gente não tem acesso nem a shopping, a grife, nada disso. A gente vai explicando aos poucos, né? E aí eu lembro bastante de um dos meus colegas, um coreano, e aí perguntou, vem cá e pretende-se ter escolas lá? E aí eu fui aos poucos, né, explicando que era igual ao país deles. Como não foi uma coisa agressiva, ao contrário, foi uma coisa de conhecimento, estava ali conhecendo a nação do outro, conhecendo as coisas, então eu tive muita paciência para mostrar que era igual ao país deles, e ainda melhor, porque a gente tem o maior pulmão de oxigênio do mundo. Pulmão de oxigênio é redundante, maior pulmão do mundo que leva oxigênio, que filtra esse gás carbônico, que é a floresta amazônica, que o país dele e de outros não tem, né? Mas é esse país tabacudo que consegue colocar no bolso a maior potência mundial, que é os Estados Unidos, quando entra com sangue no olho, com sangue derramando pela boca, com vontade de fazer intervenção militar no Brasil, com vontade de tirar o presidente da República eleito democraticamente pelo povo, e quando menos a gente espera, o brasileiro vai, seduz, encanta,
com seu jeito simples, humilde de ser, e faz com que o americano, a maior potência, fique apaixonada pelo brasileiro. E estou falando da ex-guerra do tarifaço, né? A ex-guerra entre Trump e Lula, onde agora são amigos, onde agora, como disse Trump, a química bateu, Lula foi avante e disse que é mais do que química, é a indústria petroquímica. Então, olhe que sabedoria, que inteligência de nós brasileiros, do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, esse lorde, esse diplomata, do Mauro Vieira, que é o responsável pelas relações internacionais do Brasil e particularmente do presidente da República, de terem hoje encontrado esse equilíbrio. O tarifaço do café já caiu, por exemplo. Encontros entre os dois presidentes por telefone já teve, presencialmente já teve, coisa que a gente nunca imaginava lá atrás. E aí a política do caos, né? A vontade do caos de um grupo político para que outro chegue e aí pouco se lixando para o povo, graças a Deus, os nossos demais protetores têm caído por terra. E aí quem conspirou contra a nação, quem conspira contra a nação, tem que ser punido com rigor da lei. Patriota é patriota. Infiltrado é infiltrado. Eu não quero dormir com o inimigo. O Brasil não precisa ter brasileiro inimigo. Vai embora, vai para outro país, vai para outro canto. Respeite o nosso país. Se você é brasileiro, não respeita, conspira contra, quer o mal de nosso país, vai embora. Porta da rua é serventia da casa. Ou então, vá se tratar, porque você pode estar com problemas psicológicos. Então, parabéns ao Brasil, parabéns ao governo federal por esse avanço, e mais do que avanço, por esse ensinamento para a gente de que duas ideologias completamente diferentes podem ficar no palanque eleitoral e na hora de governar o que pode valer ao povo, o que tem que valer ao povo. Outra coisa também que eu estou muito satisfeito é de que, mesmo cortando da própria carne, o governo brasileiro ele colocou suas instituições para irem investigar e descobrir a fraude das senhorinhas do INSS, dos cacauicultores, dos lavradores, ganhando seu salário mínimo, que eram roubados em folha, e os ladrões, com toda essa fortuna acumulada em suas contas dentro de casas, em detrimento da miséria, da desgraça do povo. Por que não vai assaltar um banco e vai assaltar o pobre sem nem o pobre saber que está sendo roubado? Não vai assaltar o banco porque tem medo de morrer. Bandido bom é que assalta o banco, não é que assalta o pobre do povo, não. Ainda mais os mais vulneráveis, como os idosos. Então, parabéns às instituições brasileiras por estarem apurando já em período avançado, tendo identificado já as pessoas que cometeram esse crime e continuam nessa investigação de cada vez mais punir e com rigor e também tentar devolver o máximo possível desse dinheiro tirado do povo. Precisamos cada vez mais, para que isso aconteça em nosso país, essas vitórias, de que nós, povo, participemos das decisões do nosso país. Nós precisamos ser militantes digitais, ok, mas mais do que isso, nós precisamos da participação cidadã. Nós precisamos ir nas associações de moradores, nós precisamos ir nas câmaras de vereadores, nós precisamos ir nas assembleias legislativas, precisamos ir nos grupos de trabalho das igrejas, dos partidos políticos, dos sindicatos. Nós precisamos ter essa participação cidadã, levando consciência para a sociedade, debatendo
o nosso futuro. Agora mesmo está o maior evento, um evento fantástico em Belém, tratando sobre o que? As questões climáticas. Mas, Celcinho, o que é isso? Não chega em mim questão climática, não chega. Brumadinho é o quê? A barragem ter tomado conta, ter levado tudo. Rio Grande do Sul, a grande enchente, matou tanta gente, destruiu tantos lares, destruiu tantas famílias. E isso é a questão climática. É isso que está se discutindo em Belém. E está se discutindo lá com a participação cidadã de vários países, de várias pessoas. É isso que eu estou conclamando, convidando, sensibilizando vocês a participarem. Eu faço esse papel. Eu participo no dia a dia. Eu estou no dia a dia como cidadão fazendo isso. E isso é necessário para que a gente tenha essa força. Essa força política para que o nosso país ande, o nosso país caminhe. E os movimentos sociais precisam cada vez mais estarem fortes para lutarem por suas questões sociais. E aí na questão social eu vou mais uma vez, e todo podcast assim eu vou fazer, um apelo às autoridades públicas, aos agentes públicos, presidente da República, aos governadores, aos prefeitos, que incentivem, que fomentem, que restituam os valores que as ONGs estão investindo há anos, cumprindo o papel que vocês não cumprem. Dando de comer para quem está passando fome. Dando saúde para quem não tem como esperar a fila da regulação. Dando a banca escolar para quem não tem dinheiro para pagar um professor particular. É necessário investir nas ONGs. É necessário desburocratizar, inclusive, essa relação com as ONGs. É tanto papel para receber, para participar de um edital, que se não tiver uma boa estrutura, não vai para frente. E mais uma vez quero parabenizar aí a Fundação Doutor Jesus, com o pastor Sargento Isidório. Quero parabenizar a Casa do Povo, com meu amigo e irmão Arley. Quero parabenizar a nossa equipe, com a Fundação Celcinho Cotrim. Quero parabenizar todas as ONGs que trabalham de forma correta, honesta, para o bem do povo, em nome dessas três que aqui citei, porque as conheço e sei que trabalham e entregam ao povo uma melhor qualidade de vida. Governantes, por gentileza, não procurem as ONGs, não procurem a população só em época de eleição, não. É feio, obrigado Marquinhos, é feio, é muito feio só aparecer lá. A gente sabe, a gente saca isso tudo. Vocês acham que quando a gente encontra vocês, que dá um abraço em vocês, que a gente aí não fala mais nada, depois de já ter falado 500 vezes quando a gente encontra vocês nos eventos, é porque o problema foi resolvido? Não. É porque nós somos civilizados, somos educados, e não vamos estar toda hora falando. E a gente sabe que vocês sabem que vocês estão devendo à população, estão devendo a gente. Então fiquem atentos. O mundo está começando a reagir, infelizmente, no radicalismo, mas também porque o processo democrático está muito lento. Você vê que a geração Z aí, não concordo, mas estou justificando. A geração Z, em vários países aí, estão fazendo a revolução. E a revolução da pior forma possível. Dando pedrada, paulada, quebrando, na violência. Porque não estão aguentando mais. Não estão aguentando mais dessa morosidade, essa enrolação de vocês. Eu falo da maioria, toda regra tem sua exceção. Políticos que não cumprem na rapidez que vocês cumprem o que é de interesse de vocês. Olha como vocês são rápidos nas campanhas eleitorais. O asfalto chega rápido, o posto de saúde está cheio de exame, está cheio de profissional de saúde. O contato com vocês é rápido e fácil. A gente não é bobo, a gente enxerga isso. E depois de eleito, isso tudo muda. A mesma pessoa, a mesma estrutura. Que é isso? Maluquice isso. Ou melhor, esperteza. Então, cuidado. Ainda dá tempo
de mudar esse comportamento e entender que a gente não é mais besta. Que a gente virou cidadão, que a gente está com crítica construtiva cada vez mais aguçada e que nós temos a necessidade de participar das decisões do coletivo, que são as decisões da prefeitura, das prefeituras, dos governos estaduais e da presidência da República. Hoje eu fico por aqui porque eu prometi a Gabi de que hoje a gente ia fazer só 30 minutos. Quero, em nome de Gabi, em nome de Juninho, em nome de Rodrigo, em nome do meu amado presidente daqui, diretor-geral, Augusto Corrêa Lima, Edmilson Vaz, diretor comercial, Sandrinha Moraes, secretária executiva. Em nome de vocês, agradecer a todos os funcionários, desde os sorrisos lindos da portaria, a parte técnica toda que faz isso acontecer, que sem vocês nós não estaríamos aqui conversando com quem está nos assistindo. Muito obrigado, família Band. Muito obrigado a cada um, a cada uma que dedica o seu tempo, o seu trabalho para fazer com que o nosso aconteça. Um beijo no coração e até o próximo podcast.